A graça e paz, irmãos. Mais uma vez o Senhor nos concedeu essa oportunidade de estar aqui ministrando a sua palavra, invadindo o seu lar, sua casa, né? Quem sabe você convidar os seus amigos para ouvir a palavra de Deus nesse momento. Não só o pessoal que de Gouveia, mas todas as congregações. Que Deus dos céus estenda suas mãos de misericórdia para abençoar as nossas vidas. Eu quero deixar com vocês aqui nesta noite, no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, no versículo 32, alguns versículos da Palavra de Deus para a nossa reflexão. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegando, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhe disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, fosse poupada aquela hora. E dizia, meus queridos ouvintes, Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse-lhe a Pedro: Simão, tu dormes? Não podes vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, proferindo as mesmas palavras. Voltando, achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabia o que lhe responder. Veio pela terceira vez e disse-lhe: ainda dormis? Repousais. Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Meus queridos ouvintes, nós acabamos de ler aqui a palavra de Deus, um texto muito interessante, que seria muito bom que você fizesse uma reflexão sobre ela. Então nós vimos aqui o que aconteceu com o Senhor Jesus naquele dia, ali naquele monte. Eles foram a um lugar chamado Getsêmani. Cristo e os 12 apóstolos foram ao Getsêmani nessa noite porque não havia família na cidade que ousasse hospedá-lo. Conforme a gente vê escrito lá em João capítulo 7, 52 e 53. Um dos grandes motivos por que foram lá, porém, foi porque Jesus sentia grande necessidade de orar. E a palavra Getsêmani quer dizer lugar de prensa de azeite. Era jardim situado no Monte das Oliveiras, mais ou menos 1 quilômetro do muro de Jerusalém. Ali Jesus muitas vezes ajuntava com seus discípulos, conforme a gente vê em João 18, 1 e 2. Existiam diversos jardins na região, ali ao redor de Jerusalém. Mas o Getsêmani sempre faz lembrar o lugar de agonia de Jesus Cristo. E nós vimos aí no versículo 33 que ele disse, e começou a angustiar-se.
descobre-se na agonia de Jesus no Getsêmani algo da magnitude da culpa e da gravidade do pecado. E disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, conforme está escrito no versículo 34. Por que Jesus se achava profundamente triste até a morte? Ele não estava com medo da morte. Ele estava face a face com a morte. Ele veio ao mundo para morrer e ele segurava a chave da morte e do inferno. Não podemos esquecer disso. Então, não há razão para concluir que Jesus estava a ponto de desfalecer com o horror da morte. Ele não receava o sofrimento físico. Nunca podemos avaliar a tortura dos açoites, dos cravos, transpassando os pés e as mãos dele, naquela prolongada noite de sofrimento, a sede que ele passou ali na cruz. Mas Jesus, ele não recuou diante dessas provas, projetando luz sobre milhares e milhares de martírios na hora do seu martírio. A única razão da grande tristeza de Jesus era levar sobre si a nossa tristeza, os nossos pecados. Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Nós não podemos esquecer disso. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. A culpa do mundo caindo sobre ele, que o fez chorar com grande clamor e lágrimas, conforme está escrito no livro de Hebreus, principalmente no capítulo 5, versículo 7. Aquele que fez o seu suor em noite fria tornar-se em grandes gotas de sangue que corria até o chão. Naquela noite gelada, o seu suor era sangue que caía até o chão. Olha só, aí no versículo 35 disse: e tendo ido um pouco mais adiante, Cristo assim nos deu uma demonstração do fato de que não é suficiente a oração com a família, com os amigos. Convém nós também procurar um lugar a sós com Deus para nós conversarmos com Ele. É muito importante isso. E ele prostrou-se em terra, no versículo 35. Vê-se que o próprio Cristo orou quando sua alma estava triste. E seus verdadeiros discípulos devem fazer o mesmo, como Daniel, lá no capítulo 9. Convém confessar sua culpa e buscar a Deus com oração, rogos, como Jó. Jó fez isso lá no capítulo 1, versículo 20. Deve lançar-se em terra e adorar, como Ezequias. Nós devemos estender os nossos problemas perante o Senhor. Nota-se como Cristo mostrou-se, quando Cristo prostrou-se em terra para orar, aquele que um pouco antes disso levantou os olhos ao céu para orar, não é verdade? Como está escrito lá em João 17, a partir do versículo 1, ele agora prostrou-se com o rosto em terra, ensinando-nos a nos humilharmos na presença de Deus. Foi o que ele fez, dando um exemplo para todos nós.
Só que ele disse uma coisa muito interessante que eu quero passar aqui para os irmãos. Não seja o que eu quero naquela oração. A nossa vontade não santificada, nem sob o controle de Deus, é uma das maiores. Não seja, porém, o que eu quero. A nossa vontade não santificada, nem sob o controle de Deus, é uma das maiores fontes da nossa infelicidade. E ele naquela hora disse para Pedro: Pedro, por que dorme? Todos os 3 apóstolos dormiam. Mas o Senhor dirigiu-se especialmente a Pedro, pois ele é quem, um pouco antes dessa ocasião, declarara enfaticamente a sua fidelidade ao Mestre. Nota que o Senhor Jesus tratou ele de Simão, em vez de Pedro. O mesmo fizeram na ocasião de avisar que ia negá-lo, quando ele disse lá em Lucas 22, versículo 31. O velho nome Simão dava mais a ideia da inconstância, enquanto o nome Pedro fala mais de firmeza. É significativo que esse apóstolo Pedro se referia a si mesmo na sua segunda epístola, usando o nome de Simão Pedro. Reconhecia humildemente e confessava que uma parte da sua velha natureza ficou nele enquanto ele estava aqui no mundo. Não podemos esquecer disso. Jesus virou para ele no versículo 37 e falou: mas você não pode nem vigiar nem uma hora? Simão Pedro, que prometera enfaticamente não abandonar Jesus, não podia vigiar como ele pedira, nem uma hora. E voltando, achou outra vez dormindo, no versículo 40. Observe quantas fraquezas se encontram, mesmo nos melhores crentes, enquanto o suor de Cristo tornou em grandes gotas de sangue, seus discípulos dormiam. O fato de Cristo voltar aos discípulos e achar novamente dormindo é símbolo da sua dedicação em cuidar incansavelmente dos crentes meio dormentes, vivendo sempre para interceder por ele. Jesus faz isso constantemente para todos nós. Nesse momento, irmão, é muito importante isso que a gente está falando aqui, porque naquele dia foi uma prova tremenda que Jesus passou. Nós vamos lembrar um pouco do que aconteceu com Jesus lá com Adão lá no jardim do Éden. Existia 2 jardins, e foi na convivência do lindo jardim do Éden que o inocente homem e mulher iniciaram a sua vida aqui na terra, não é verdade? Lá eles começaram, é lá que aconteceu tudo. Nesse mesmo jardim, os 2 pecaram e arruinaram tanto a raça humana como a si mesmo. Eles destruiu tanto eles como a raça humana. Eu quero só dizer para você que o monte do Getsemane, o último Adão, por preço incalculável, isso é, estou falando de Jesus, orou até receber a redenção da raça caída, realizada ali depois do Calvário. E isto, quando a Bíblia diz o salário do pecado é a morte, isto é o jardim do Éden. Lembre-se disso. O salário do pecado é a morte. Isto é o jardim do Éden.
Mas também na Bíblia está escrito: o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E isso é o jardim do Getsemane. O apóstolo disse um dia: desventurado o homem que eu sou, quem me livrará? Isso é o jardim do Éden. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, é o jardim do Getsemane. É bom nós lembrarmos que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Isso é o jardim do Éden. Não esqueça disso. A ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Mas está escrito também: isto é o jardim do Éden. Graças, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isto é o jardim do Getsemane, florescente, cheio de riqueza e de glória para todos nós. Jesus, eu costumo dizer que Jesus ele não foi crucificado ali no Calvário. Ele foi crucificado ali no jardim do Getsemane, quando ele disse que não seja feita a minha vontade, mas a sua. O contrário de Adão. Adão, como que ele dissesse com essas palavras: não seja como tu queres, sim como eu quero. E ali, ele tornou o paraíso em um deserto. Porque deixou de desobedecer a Deus. Deixou de obedecer a Deus. Não sejas como tu queres, mas como eu quero. E ele transformou aquele paraíso em um deserto. Não é verdade? Não seja como eu quero. Isso já é Jesus. E sim como tu queres. Tornou o deserto em um paraíso e fez o Getsemane na porta para os céus. Deus é maravilhoso. Ele fez o Getsemane na porta para o céu, naquele dia maravilhoso, onde Ele mudou a história da humanidade. O pecado foi vencido, o nome do Senhor Jesus foi glorificado. Naquela hora, Ele disse: não seja como eu quero, mas como tu queres. Naquela hora, Jesus estava sendo crucificado, porque ele sabia do seu sofrimento, ele sabia a dor que ele ia passar, ele já estava sentindo o sofrimento através da maldade da raça humana que estava caindo sobre ele. Naquela noite gelada, o seu suor se tornou em grandes gotas de sangue que caía pelo chão. Isso conforme está escrito lá em Lucas 22, versículo 45. Portanto, meus queridos ouvintes, irmãos que estão me assistindo hoje, lembre-se, Jesus morreu para nos conceder a bênção, a libertação, a cura, a transformação. Que Deus possa operar grandemente na sua vida, que o nome do Senhor seja glorificado. Eu quero fazer uma oração por você nesse dia e lembrar você que domingo nós teremos a ceia da mesma maneira que nós tivemos na ceia anterior. Estaremos distribuindo nos lares o pão com o vinho. Os irmãos vão preparar a mesa ali, ficar ali até na hora do culto, e a gente vai estar ministrando aqui, todos vão poder participar junto. Então eu quero fazer uma oração para você. Prepare para participar do pão, do cálice, da mesa do Senhor. Que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado na sua vida. Soberano Deus e eterno Pai, eu quero te agradecer, Jesus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede. Apesar de estarmos distantes uns dos outros, estamos unidos num só propósito, numa só fé. Estamos aqui diante do Senhor, ó Pai,
Domingo nós estaremos nos nossos lares, cada um participando do pão, do cálice, da mesa do Senhor, mas estaremos unidos num só propósito, numa só fé. Ó Deus, que o Senhor derrame do seu poder sobre a vida de cada um irmão, operando o seu poder, que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado na vida de cada um. Pai, eu que te peço, já te agradeço pela bênção, pela vitória, em o nome de Jesus. Amém. Até domingo, se Deus abençoe.